correção nos preços. Isso aí é natural, né? Então, vai haver, num primeiro momento, essa correção nos preços. Muita gente vai ficar desesperada, o que é totalmente normal. Algumas pessoas vão entender que é mudança de regra, mas o mercado vai continuar, né? Então, assim, os 10% que forem tributados, muito provavelmente vão ser descontados no preço da cota e a vida segue. Infelizmente, são regras que a gente tem que levar, né? Agora, Gabriel, a gente teve aí recentemente, né? A Carol citou, bem lembrado, a questão da possível reforma, né, Uhum. da tributação de dividendos. Eu acredito que não passa mais, eu Uhum. acredito que não vão tributar a questão dos fundos imobiliários. Ações ainda está sendo discutido, né, mas ainda está enrolado. Agora sim, os fundos imobiliários eles acabaram derretendo nessa semana, né? Se eu não me engano, deve ter sido ali setembro, outubro, se eu não Sim. me engano, né? Agora sim, qual é o pensamento que o investidor de fundos imobiliários ele tem que ter quando a gente tem assim uma queda generalizada, como a gente teve aí esse ano nesse momento da possível tributação ou não dos dividendos? Como que você enxerga isso? Como é que o investidor tem que enxergar? Uhum. O investidor tem que enxergar o fundo imobiliário como um veículo de renda. O principal ponto é esse. Você tem que vir com essa cabeça de renda. É um ativo que vai colocar dinheiro na minha conta passivamente todos os meses. É com essa cabeça. Então, se hoje eu posso pagar menos para um ativo que está pagando ou o mesmo ou até mais dividendo do que me pagava meses atrás, ótimo, né? A minha estratégia é muito voltada nisso, é pagar cada vez menos pelos melhores ativos. Então, a gente hoje tem mais de 400 fundos imobiliários aí na bolsa. Eu selecionei alguns e montei minha carteira. Então, esses aí já passaram pelos meus critérios. Eu sei que são bons fundos imobiliários. E quanto menos eu pagar por eles, melhor para mim, né? Se nada aconteceu dentro do fundo imobiliário, se ele continua distribuindo a renda e essa renda é recorrente para os próximos meses e anos, ótimo. Quanto menor eu puder pagar, melhor. Você sabe o que eu sinto, Carol e Gabriel? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem uma casa na Faria Lima. Vamos colocar aqui, vamos Uhum, colocar na a realidade, fundos de lajes, uhum. né? Que você pode alugar aquele andar comercial. Por exemplo, na Faria Lima, você passa lá, é uma das avenidas, se eu não me engano, com o metro quadrado mais caro do Brasil. Sim, Então, pô, não vai acabar ali aqueles prédios maravilhosos, não vão deixar de existir. O home office, ok, até acontece, mas acredito que o modelo híbrido chegou para ficar. O cara trabalha em casa, mas trabalha na laje. E aí, Gabriel, você paga assim R$ 100 num fundo híbrido. No fundo de lajes, por exemplo. uhum. Pô, caiu para 70, porque vários derreteram, né? O que eu sinto é que as pessoas, ao invés de ficarem felizes em poder. Porque assim, a gente estava até conversando nos bastidores. Imagina o seguinte, você que tá aí. Você pagou R$ 100 num fundo de lajes e ele te retorna R$ 10 ali por mês de aluguel, tá certo? Ele voltou para 70 porque ficou mais barato, mas ele continua te pagando os mesmos 10. Ou seja, você pode comprar mais cotas desse fundo em desconto e manter a sua renda, aumentar a sua renda de forma mais rápida. Mas eu vejo que as pessoas não enxergam dessa Sim, forma, né, Gabriel? com Elas certeza. ficam, parece que elas querem comprar na alta e vender na baixa. Você não sente isso? Sim. Quando o fundo imobiliário cai, a primeira coisa que você tem que buscar entender é o porquê caiu, né? Então, assim, aconteceu algo dentro do ativo, o inquilino saiu, teve algum problema com o imóvel, por que que caiu? Não, não aconteceu nada. É uma coisa de mercado que está afetando todos os fundos imobiliários, a bolsa de valores como um todo. Não aconteceu nada dentro daquele ativo. Então, aquilo ali é uma oportunidade, claro, né? Só que muitas vezes as pessoas travam pelo psicológico, né? Fica ali, caiu, eu acho que não vale mais a pena, eu acho que eu vou perder dinheiro com isso. E aí vem muito da questão do porquê que você entrou no fundo imobiliário, né? Se o seu intuito realmente é a renda, então, se você está pagando menos pelo fundo imobiliário ali, que está te trazendo o mesmo dividendo, então seu dividend yield, né, ele aumenta ali naquele momento. Então, é esse foco. Muita gente, infelizmente, entrou em fundos imobiliários com a cabeça errada, né? E agora que está tudo caindo, ela ou se arrepende e sai, ou ela tem que realmente se conformar realmente ali com o veículo e ver que realmente é um veículo de renda. Os investidores experientes, né, Carol? Sim. A Carol mesmo sei que fez aí uma aplicação forte esses últimos tempos em fundos imobiliários. Eles estão aproveitando para comprar, porque tá tudo Sim. barato agora. Se você quer uma casa que custa R$ 1.000, você tem a oportunidade de pagar Pô, R$ 500 eu quero nessa essa casa casa, aí, meu. R$ 1.000 pô, a casa? você Que pode casa é comprar essa? duas casas, né? Então, é esse pensamento que tem que ter, você não acha, Carol? Eu acho o seguinte, pessoal, saiba o seu perfil de investidor. Não vai fazer uma coisa gigantesca, muito arrojada, se o seu perfil é mais tranquilo. Não tem problema, meu amor, tá tudo certo. Mas se caiu, porque tem gente que fica desesperado. Meu Deus, caiu, agora eu vou vender. Tem amigo meu que me liga meia-noite, 1 da manhã. Eu tô recebendo mensagem.
Caiu, cara, o que que eu faço? Caiu, levanta. Eu falo isso só porque tem que saber o perfil de investidor. Agora, Gabriel, uma pergunta que eu acho muito importante. O que que você avalia? Quais os pontos principais que você avalia para investir em um fundo imobiliário? Sim, então, a gente primeiro tem que ver qual é o segmento, né? Porque cada tipo de fundo imobiliário a gente avalia de uma maneira diferente. Se for um fundo imobiliário de galpão, se é um de shopping, se é um de papel, aí a gente tem pontos totalmente diferentes. Quando é um fundo de tijolo, como é o caso desse que eu acabei de citar, eu gosto muito de olhar a questão dos imóveis, logicamente, né? Os contratos, ver quanto tempo, se tem vacância, né? Se os imóveis estão vagos, qual é o dividend yield, isso é muito importante. Se o preço também é uma métrica que não dá para ficar de fora, né? Por mais que o fundo imobiliário seja bom, a gente tem que ter um preço teto para pagar ali dentro dele. Então é basicamente assim que eu avalio um fundo de tijolo. Quando a gente vai falar dos outros segmentos, por exemplo, fundo de papel, né, que são CRIs, que são dívidas imobiliárias, então não é o tijolo propriamente dito ali dentro, a gente tem que olhar muito para o preço. Né? Eu acho que é o principal erro que a galera comete é olhar somente o dividendo, porque esse fundo imobiliário tem uma tendência natural de trazer mais dividendo, né? E paga qualquer preço. Então eu gosto de utilizar aquela métrica PVP para avaliar o fundo de papel, né? PVPs acima de 1,2 na verdade, né? Que indica 20% acima do preço, eu já acho caro e eu paro de comprar ali. Então é uma métrica, para mim, primordial para fundo de papel. E para fundo de tijolo seria um? Para fundo de tijolo, eu gosto de utilizar outras métricas. Por quê? O PVP ele não é tão direto para fundo de tijolo. Né? Fundo de papel são dívidas imobiliárias. Então, a gente tem ali uma questão contábil muito certinha. A gente sabe quanto que tem ali de patrimônio. Então, se está acima, ele já está sendo negociado acima. Quando a gente vai falar de tijolo, existem outras métricas que devem ser analisadas. Eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, né? Que é uma fórmula bem basiquinha, nada demais não, que leva em consideração o risco de toda a operação. E eu gosto de fazer a precificação através dali. Quem tiver interesse, só pesquisar aí no Google, que acha facilmente.